A paz do Senhor a todos. E aonde esse vídeo chegar, como para não perder o costume, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje eu quero falar um pouco da palavra de Deus ao seu coração, aonde esse vídeo chegar. Hoje um assunto um pouco mais sério, porque trata-se da maior mensagem, que é a mensagem da crucificação de Cristo. É um assunto muito sério, né? Porque trata-se da morte do Salvador do mundo. Então, aqueles que têm a sua Bíblia, pode acompanhar comigo aí do outro lado, né? E seja por Deus tocado e abençoado por essa mensagem que vamos decorrer hoje. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos. É o 5º livro do Novo Testamento, capítulo 13 e o verso 28. Está escrito assim. E também o verso 29. Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois, cumprindo tudo que a respeito dele estava escrito, tirando o madeiro, puseram-no em um túmulo. Vejam só. O livro de Atos ele é um livro histórico também. Por quê? Esse livro é escrito por Lucas, o médico amado. E ele fala sobre a respeito do que os irmãos estão falando de Jesus, né? Se não estiver errado, Pedro. E eles estão diante do Sinédrio, né? Falando sobre Jesus Cristo. Por quê? Jesus, né, alguns vídeos anteriores, se você quiser ver, o Jesus, o Cordeiro de Deus, ele veio para cumprir o que havia sido escrito dele, né? A morte de Jesus, ela foi anunciada antes dele vir à Terra, né? Como alguns exemplos, profecias antigas, em Isaías 53, o Salmo 22, o Salmo 69, vai falar da morte de Jesus Cristo, tratando que tanto que ele sabia que quando ele veio para morrer. Ele teve o seu destino todo traçado, né? Não só ele, mas nós também temos o Salmo 139, não é? Está escrito: eu era informe e eu não tinha formação, e o Senhor já me conhece, já me conhecia. E os meus dias estavam sendo contados no seu livro. É isso para você também que está do outro lado. Posso dizer a você, afirmando, que a sua vida já foi contada há muito tempo. Deus tem uma história reservada para você. Deus tem uma história diferente do que você imagina. Deus tem uma história tão bonita. Basta você aceitá-lo. E com esse convite, eu posso dizer, há um lugar preparado, reservado para você. Mas, andando um pouco mais pela Bíblia Sagrada, como isso aconteceu? Hoje eu vou ser um pouquinho mais direto nos assuntos, porque os textos são pouco longos. E aí, então, decorreria de mais tempo, né? Mas eu quero ser bem breve, mas te deixar por dentro. E se você quiser acompanhá-lo na sua casa um pouco com calma, abra conosco, né, a Bíblia em Mateus 26, do verso 47 ao verso 68. O que se passa nesses versos é que, quando termina a ceia de Jesus, a última ceia, aquela que ele divide o pão para cear com os amigos e também discípulos, ele
trata, né? Ele vai tratando, ele decide ir para a cruz. Desculpa, ele decide ir para o monte orar. E quando ele chega no monte, ele ora, chama os seus discípulos, os discípulos dormem. Antes disso, ele fala para Judas, faz o que tem de fazer. Judas, possuído por um demônio, vai até os homens do Sinédrio e o entrega. Vende Jesus por 30 moedas. Como Jesus era muito parecido com os seus discípulos, ele vai até Jesus com as pessoas diretamente do Sinédrio, que tinha guardas e também mandaram algum dos seus servos buscar Jesus, e com um beijo ele trairia, porque Jesus era tão parecido que eles tiveram que dar um sinal para que Jesus fosse crucificado. Nesse episódio, Jesus ele passa a madrugada, um pedaço da madrugada orando, e o julgamento de Jesus começa de madrugada. Totalmente errado, né? Porque, se eu não estiver errado, a lei dava até 2 dias. E aqui Jesus é julgado em uma madrugada. Uma madrugada perante o Sinédrio, onde tudo foi armado para que ele fosse morto naquele dia. As pessoas queriam que Jesus fosse morto, não é? Mas, andando um pouco, quando Judas chega até Jesus e beija o seu rosto, e antes disso Jesus pergunta, a quem vós procureis? E Jesus disse, e eles disseram, a Jesus, e ele disse, eu sou. Pedro, afoito, arranca uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Malco, ao contrário de que muita gente pensa, ele não era do exército. Ele não tinha nem espada, ele era servo do sumo sacerdote. Ele não atacou Jesus. Ao contrário, Pedro atacou Malco. Por quê? Possivelmente esse homem, por ser servo, era da tribo de Levi. E por ele ser da tribo de Levi, ele queria ser sacerdote. Então, ele obedeceu uma ordem. E Jesus não está aqui para atrapalhar o sonho de ninguém. Então, ele decide colocar a orelha. Lucas deixa detalhado que a orelha é direita. E quem sabe ler o livro de Levítico, o sacerdote não pode faltar a orelha direita. Então, Jesus não atrapalhou o sonho de Malco. Quando Jesus vai preso, ele passa pelo primeiro julgamento no Sinédrio. E o que seria esse Sinédrio? O Sinédrio é um local onde tem 70 pessoas ou 71 cadeiras, se eu não estiver errado. Uma dessas cadeiras era para Moisés. Sumo sacerdote e outras pessoas, e os sacerdotes julgavam, né, os principais. E depois os anciões, tinham bastante anciões. Cada lugar de Israel tinha o seu sinédrio, mas com 20 ou 20 e poucas cadeiras. Menos em Jerusalém, onde Jesus foi julgado. E ali, o julgamento foi feito de madrugada. Eles escolheram as pessoas para querer julgar Jesus. Então fizeram acusações. Quais eram as acusações? Que Jesus destruiria o templo e em 3 dias faria de novo. Depois disso, disseram que Jesus teria dito que era o Filho de Deus. Jesus Cristo disse, mas eles acharam que isso era arrogância. O sacerdote chegou a rasgar as suas vestes, dando assim cabo no seu ministério e dando a continuidade no ministério sacerdotal de Cristo. Olha só, quando Jesus ele passa pelo primeiro julgamento, era um julgamento religioso. Mas a Bíblia conta que não acharam nenhuma causa nele. Então, colocaram mentiras, né? Julgaram, falando que ele falou coisas que ele não disse. Dentre essas manipulações, né? Jesus, no capítulo 27 de Mateus, de 1 ao 2, olha só.
capítulo 27, verso 1 ao 2, diz assim, ó: Ao romper o dia, o julgamento foi feito em toda uma madrugada, errado. Todos os principais sacerdotes e anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para matarem. E, amarrando, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Jesus vai para o seu segundo tribunal, segundo julgamento. Olha só. E quem era Pilatos? Pilatos era um homem, né, com apoio de Roma, que governou a Judéia e governou Jerusalém pelo poder de Roma. Era um cidadão romano. Então, quando ele veio para julgar algumas coisas. E qual era a acusação que eles fizeram contra Jesus? Vejam, eles continuaram a levantar falsas calúnias contra Jesus, dizendo: esse incentivou não pagar tributos a César, este incentivou o ser contra César. Mentira! Em nenhum dos evangelhos você vai ver Jesus se levantando contra César. Tentaram fazer isso com Jesus, né, lá na esfinge, quando mostraram a moeda, né? Jesus disse: de quem é essa imagem? Isso era de César. Jesus disse: dê a Deus o que é de Deus, mas dê a César o que é de César. A quem impostos, impostos. A quem tributo, tributo. Jesus pagou os tributos. E aqui eles levantaram uma mentira contra Jesus, dizendo que ele se levantou contra César. Mas Pilatos fez uma investigação da vida de Jesus. E no capítulo 13 de Atos, como nós lemos, ele não achou causa alguma a Jesus. Pilatos manda Jesus então para Herodes. E Jesus tem o seu terceiro julgamento. Mas mesmo assim não consegue. E lá para Herodes ele é zombado. Herodes queria conhecer Jesus, mas Jesus não abriu a sua boca. Quando Jesus foi de volta para Pilatos, Pilatos tentou de algumas formas soltá-lo, mas como não conseguiu, isso está escrito no livro de Lucas, ele permite, então, uma sessão de tortura, chicote, segundo o dicionário chama ele de flagelos, um chicote com pontas de chumbo, ele era de couro e nas suas pontas chumbos e ossos de carneiro. Jesus apanhou, sofreu, seu corpo ficou todo cortado. Salmo 22, seguindo a profecia, diziam: dele poderíamos contar os seus ossos. Desculpe só fazer a relação, mas só para comparação, Jesus ficou parecendo um zumbi, um morto-vivo. Seus ossos ficou à mostra. Continuando isso, ele sofreu isso, não é? Isso da sessão de tortura é Marcos capítulo 15. E deixa eu só voltar um pouquinho antes. Quando Jesus está saindo do sinédrio, antes de ser jogado por Pilatos, ele apanhou das pessoas. As pessoas diziam: diz aí quem que é que está te batendo, profetiza quem é que está te batendo. Ele foi esculachado, escurraçado. E em Marcos 15, como eu falei, Jesus é torturado. E não só isso, no capítulo 15, verso 17, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, dizendo: não é este o rei dos judeus? Zombavam Jesus, a Bíblia diz que cuspiam nele. E para não ser menos cruel, batiam com uma cana, um caniço na sua cabeça, machucando, a ponto de entrar nas suas frontes a coroa de espinho. Quando terminou toda essa sessão de tortura, era já quase um outro dia. A madrugada ele passou sendo julgado e torturado. Ele é condenado, porque os
os judeus, os que estavam dentro de Israel, os sacerdotes, comprou o povo. E disse: qual é a condenação que eu tenho para dar a este homem? Que não acho, Pilatos disse, não acho causa nele alguma. Disseram: crucifica-o. E Jesus foi crucificado, condenado a levar da onde estava até um lugar chamado Calvário, que significa lugar da caveira. Algumas imagens na internet que, se você pegar de longe, o lugar parece uma caveira. E Jesus sai da onde ele está sendo condenado, lá do palácio de Pilatos, e vai andando com uma cruz pesada. Aproximadamente 56 quilos a cruz era. Uma haste da cruz. Ele não aguentando porque o seu corpo estava enfermo. Ele estava praticamente sem sangue. Cabeça machucada. Chamaram um homem, um negrão, chamado Cirineu. E Cirene é uma cidade no norte da África. E este homem estava indo para o dia da Páscoa. E ele vai e ajuda Jesus a carregar a cruz. Quando ele ajuda Jesus a carregar a cruz, diz o salmista, que esticar o nosso mestre. Ele tinha que ser crucificado aqui, nessas pontas, porque a palma da mão não aguenta. Não aguenta para não rasgar, então ele cairia para frente. Então colocaram nas palmas das mãos, aqui, nesta região, pregos de aproximadamente 12 a 17 centímetros de ferro nos pés. Para aumentar a tortura, colocavam um pé em cima do outro nessa posição e bateram de cima para baixo, para que ele não pudesse pender para frente e ficar sufocado. Na sessão de tortura, colocaram também uma placa em cima escrito Rei dos Judeus, em grego, em hebraico e latim. Tudo isso ele suportou. Quando estava na cruz, o homem que estava do lado diz: Rei, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo salva um homem na cruz. E ele clama a Deus e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E também a Bíblia diz que ele, quando já estava chegando no seu momento final, em João capítulo 19, acompanhe na sua Bíblia depois, ele está dizendo, desculpe-me, antes disso, em Mateus 27, verso 46, Jesus disse: Pai, por que me abandonastes? Às vezes a gente reclama dizendo: Deus, por que às vezes eu me sinto só? E Jesus também sentiu as mesmas coisas. Ele perguntou. Às vezes a gente fala assim: não se deve perguntar para Deus o porquê, devemos aceitar o para quê. Na verdade, irmãos, podemos sim, porque o próprio Filho de Deus, na hora mais crucial, perguntou: por que me desamparastes? E em João 19, agora sim, Jesus Cristo tomou vinagre. Em Salmo 63 fala sobre isso. Ele tomou vinagre, e quando ele tomou, porque ele disse: eu tenho sede, a Bíblia descreve que ele disse: está tudo consumado. Ele tomou vinagre para tirar o amargor de nossas vidas. E quando ele disse: está tudo consumado, o céu escurece, a terra tremeu. O homem que vem com uma lança e o transpassa, ele reconhece verdadeiramente: esse é o Filho de Deus. No templo, o véu se rasga.
E no cemitério, corpos de santos apareceu a muitos e ressuscitados. E naquele dia, Jesus morre. E com alguns presentes que ganhou no início da vida, ele teve no final, que foi a sua mirra. E quando Jesus morreu, foram posto, era tão simples Jesus, que o túmulo era emprestado. Mas eu vou usar a palavra do pastor Gilvão Rodrigues. Para quem vai passar apenas um final de semana, o túmulo tem que ser emprestado mesmo. Porque no domingo pela manhã, logo ao romper do dia, a pedra do túmulo fora removida. E com detalhe, a pedra era selada, porque eles ouviam dizer que Jesus havia de ressuscitar. Mas uma pedra selada contra Jesus não vale nada, porque Jesus ressuscitou e ele está vivo. Amado ouvinte, Jesus vive. Estevão, antes de morrer, disse: eis que eu vejo os céus abertos e à direita de Deus Pai, o seu Filho. Deixa eu lhe dizer, o caixão para crente é até glória, porque ele sabe para onde ele vai. Mas outros, infelizmente, não têm ciência de para onde vai. E eu quero, essa noite, ou este dia onde você estiver, confortar a sua alma. Entregue essa alma a Jesus. Aproveite essa oportunidade, porque lá atrás, há quase 2000 anos atrás, Jesus morreu por você. E Ele te ama tanto que não quer perder você para o inferno. Veja que não acharam causa nenhuma nele. Mesmo assim ele morreu. Veja que ele foi obediente a Deus até a morte. E mesmo assim ele morreu. Por quê? Por nós. Aproveite essa oportunidade. Faça comigo essa oração. Entregue sua vida a Jesus, dizendo: Jesus Cristo, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado por morrer por mim numa cruz e permitir, Jesus, que eu adentre aos céus quando o Senhor voltar e me aceite como seu filho. Pai, apaga todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. E eu desde já te agradeço. Amado ouvinte, que Deus continue te abençoando, te guardando e te livrando. E que essa palavra alcance o teu coração. Em nome de Jesus.